Pai, obrigada, Senhor, pela ministração da palavra. Obrigada por aquilo que o Espírito Santo vai compartilhar no nosso coração. Obrigado porque não vai ser da minha mente. Não é sabedoria minha, mas uma sabedoria que há na tua palavra. E uma sabedoria do Espírito. Assim como diz as Escrituras, compartilhando coisas espirituais com espirituais. Porque quem ministra realmente é o teu Espírito. E o teu Espírito vai ministrar nesse lugar os corações. E obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está pronto? Amém. Então vamos aprender com a palavra. Queria que o pessoal do Data Show, porque pode ser que eu anotei alguns versículos, mas pode ser que eu queira que vocês abram outros versículos também. Amém? E eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus a respeito da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6 fala sobre essa armadura. E eu queria ler com vocês. Vamos lá? Efésios capítulo 6. Aleluia. A palavra de Deus, querido, ela é espírito e vida. Não recebe a palavra de Deus como algo comum e natural. Porque ela não é comum, ela não é natural. E ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. É a grande profecia de Deus para os seus filhos. Então nós temos que estar ligados e conectados com Deus nesse momento que estamos recebendo da palavra. Para que o Espírito ministre ao nosso coração a revelação, a intenção dele quando escreveu aquela palavra. Amém? Você deseja isso? Eu desejo isso nessa noite. Eu sei que eu vou receber muito essa noite do Espírito Santo, porque eu sei que ele vai ministrar o meu coração. Ele vai trazer mais revelação ainda do que ele já trouxe quando eu estava meditando, me preparando para trazer essa mensagem. E lá no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Interessante aqui, a palavra fala que o apóstolo Paulo, que foi o que escreveu essa carta, ele desejava o quê? Olha, sedes fortalecidos no Senhor e na força do poder. De quem? De Deus. Então, crente é para estar fraco em algum momento? Crente é para estar fraco em algum momento? Não. Porque a sua fonte de poder é o Senhor. Sua fonte de poder não é a Coserne. Sua fonte de poder não é os poços de petróleo aqui de Mossoró. Nem lá da Arábia Saudita ou lá dos Emirados Árabes. Mas a sua fonte de poder é o Senhor. Então, quando o diabo, a circunstância chega para você e diz, você está fraco. Você não pode. Você é limitado. Isso é somente uma mentira. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, irmão, quando o diabo ou as circunstâncias chegarem para dizer que você não pode, para dizer que você não tem força, para dizer que você é fraco, para dizer que você não vai conseguir, ele está querendo te enganar e mentir para você. Como uma pessoa que é eloquente, o diabo é eloquente. O diabo, ele é como o leão, ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é um só e é Jesus Cristo. Mas ele quer se fazer de grande, ele é eloquente, ele quer te ganhar nos argumentos. E te levar para olhar as circunstâncias que ele está levantando diante dos seus olhos. Mas uma vez que você nasceu de novo, que você recebeu Jesus, querido, algo maravilhoso aconteceu com você. A sua natureza mudou. O seu dono mudou. E você foi enxertado em outro reino. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo muito importante, porque nós precisamos saber que as leis que regem a nossa vida não são mais as antigas leis que vivíamos, que era a lei do pecado e da morte. Que era a lei que reinava e imperava sobre aqueles e impera ainda sobre aqueles que não creem em Jesus. Essa é a lei.
E os princípios dessa lei e desse reino de trevas é que governava a nossa antiga vida. Mas hoje não é mais. Muitas vezes o diabo quer te levar a viver uma vida anterior e inferior, como se você não conhecesse Jesus, como se você não tivesse aliança com Deus. Mas, querido, se você está em Cristo, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que tomou toda a autoridade de Satanás sobre a vida dos homens, quem é uma circunstância natural para vencer e derrotar você? Você está compreendendo o que eu estou falando? Quem é o diabo? Quem é qualquer demônio que vai derrotar você? Qual é a circunstância desse mundo que vai derrotar você, que vai enfraquecer você? Se sua fonte é inesgotável, se sua fonte é Jesus, se você está nele, nós precisamos, sabe, meditar e colocar na nossa mente as verdades da palavra de Deus e viver conforme. E falar essa palavra e as promessas e essas verdades todo o tempo para a gente mesmo. Até que ela seja uma verdade, querido. E quando algo vira uma verdade no nosso coração, é quando a gente começa a andar conforme. É quando você vê aquele crente, nasceu de novo, conheceu Jesus, ele era cabisbaixo, ele era triste. Ele era pessimista, ele era negativo. Mas uma vez que ele fez a aliança com Jesus, ele conheceu Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele tem comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo mostrando as Escrituras e revelando a comunhão com o Pai. Revelando a palavra, e você vai lá lendo os evangelhos, vai lendo as cartas, e ele vai começando o quê? Vai mudar. Aquele que andava de cabeça baixa começa, né? Não, agora eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus. Agora eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso, agora eu tenho a herança de Cristo. Eu tenho a vida de Deus, eu sou justiça de Deus, eu tenho comunhão com o Pai. Minhas orações são recebidas, ouvidas e atendidas no nome de Jesus. Então, quando você começa a saber essas coisas e ter revelação dessas coisas, você começa o quê? A mudar, porque aquilo começa a passar a ser uma verdade no seu coração, na sua mente, você começa a mudar até sua atitude corporal, muda suas ações, o sorriso no rosto. É assim ou não é, queridos? Suas decisões, os lugares que você frequenta, seu modo de falar, seu linguajar, tudo muda. Você pode não acreditar, querido, mas eu me converti com 15 anos de idade. Eu não nasci em um lar evangélico, mas me converti com 15 anos de idade. Um contexto em que as pessoas falavam muito palavrão. Então, consequentemente, eu falava muito palavrão. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu nasci de novo, querido, palavrão não conseguia sair mais da minha boca. Por que não conseguia sair? Porque eu não estava mais dentro. Porque a natureza mudou. E às vezes a mente não estava renovada, queria falar. Mas o Espírito Santo dizia isso. Não sei se aconteceu com você, que você ia falar uma coisa, parece que engoliu de volta. Já aconteceu isso com você, essa sensação? Porque o Espírito Santo, sabe? Sinal vermelho dentro. Ou eu vivi em festas. Gostava de festa. Não sei se você sabe, eu sou de Pernambuco, de Caruaru. Mossoró é fichinha. Perto da festa de Caruaru. E eu sou animada. E no mundo eu era animada também. E eu queria ir para as festas. E escondi do meu pai ainda mais. Queria ir para as festas. Você acredita nisso? Eu não acredito que essa pregadora era assim. Mas aquela pessoa, ela morreu. Ela foi sepultada em Cristo. Ela recebeu Jesus. Ela foi uma nova criatura. Eu era como qualquer jovem de 15 anos que está aí na festa. Mas alguém, uma amiga minha, foi lá e me falou de Jesus, me levou para um culto como esse.
E eu disse, não, eu não posso deixar de receber esse Jesus. Ele é tudo que eu estava procurando. Ele é tudo que eu precisava. Porque muitos estão indo para esse lugar porque não conhecem Jesus, querido. Muitos estão buscando esse lugar para ter uma alegria, para ter um alívio aos seus temores, às suas frustrações, porque não conhecem Jesus. No dia que ele foi apresentado a Jesus, e Jesus se mostrar a ele, e a palavra e o evangelho for ministrado a essa pessoa vai ser transformada, a natureza muda. A natureza de pecado, ela sai, entra a natureza de Deus, que não tem mais prazer no pecado. Isso é o verdadeiro novo nascimento, isso é a verdadeira aliança em Cristo. É quando verdadeiramente você é enxertado na videira verdadeira em Cristo. Isso aconteceu comigo. Minha mente ainda pensava como a velha criatura. E eu dizia, meu Deus, por que esses crentes não podem ir para a festa? Eu não entendo isso. Mente. Dizia, por que eu não posso ir para a festa? Eu não entendo, eu não vou fazer nada de mal com ninguém lá. Eu não entendia o que era que tinha pecado naquele lugar, porque no meu coração não havia intenção. Era uma garota de 15 anos. A gente sabe que tem gente que vai lá para fazer o mal, literalmente, um com os outros. Mas eu era uma jovem de 15 anos, eu não ia para aquele lugar fazer mal a ninguém. Mas o Espírito Santo, diga o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Diga, ele é o meu professor. E ele ensina todas as coisas. Mas quando eu nasci de novo, no mesmo dia que eu recebi Jesus, aí me falaram do batismo no Espírito Santo. Aí, minha filha, depois que eu recebi Jesus, aí eu digo, tudo que falava que era bom de Jesus, que era presente de Jesus, eu digo, pode vir que eu quero. Aí fui batizada no Espírito Santo. E como eu recebi no mesmo dia, eu não sei o que é um crente que nasce de novo e não tem um batismo no Espírito Santo. Então, por isso que eu estou falando isso. Porque pode ser que seja diferente. Um pouco diferente. O que eu sei que o Espírito Santo para mim era muito real. E o Espírito Santo dizia, não, você não pode ir para aquele lugar. Aquele lugar não é um lugar para você. O Espírito Santo dizia, não, aquele lugar não é lugar para você. Aí me diga o que foi que você fez. Diga o que foi que você fez. Eu digo, eu vou ficar com o que o Espírito Santo está me dizendo. Minha mente não entendia ainda. Minha mente não tinha discernimento espiritual. Minha mente não conhecia as Escrituras. Mas conhecia a comunhão com o Espírito Santo. E eu decidi obedecer mesmo sem entender. Talvez isso alcance você de alguma forma. Porque tem muitas coisas que Deus tem falado com você. Mas você não tem tido confiança de obedecer. Porque você não tem entendido. Mas todo conselho do Espírito Santo para você, querido, e sempre está em linha com a palavra de Deus, é para o teu bem. É para te preservar, é para cuidar de você, é para colocar você no caminho certo. E aqui continua no versículo 11. Diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar... Diga, para poder ficar firme. Olhe para a pessoa do seu lado, digo, para poder ficar firme. Aí ele continua dizendo, presta bem atenção. Contra as ciladas do diabo. Você precisa dessa armadura, querido. Você precisa manipular essa armadura para que você possa ficar firme. Diga firme. Diga firme. Contra o quê? As ciladas do diabo. O diabo, ele prepara ciladas contra mim e contra você. Ixi, Aurélia, fala isso não. Não gosto nem de falar esse nome, diabo. Mas não tenha medo do diabo não, que você tem o nome de Jesus. Você tem autoridade como igreja do Senhor. E eu preciso te falar e te prevenir para que você cresça como cristão e você entenda e tenha discernimento espiritual. Quando o diabo está apresentando uma cilada para você não cair nela, para você não dar ouvido a ela. Amém? Eu estou falando para crente aqui, eu sei que talvez tenha algumas pessoas que não é crente.
Mas agora eu estou falando isso diretamente para você. O diabo tem raiva de você, o diabo quer frustrar os planos de Deus na sua vida, o diabo não quer te impedir de chegar nas bênçãos de Deus, e ele arma ciladas. É porque ele é forte, como você é? Não. Interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca o exemplo de uma armadura aqui. Está aí a foto da armadura romana. Não sei se vocês conseguem ver. O pessoal vai colocar aqui. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo da armadura romana. Os romanos, querido, eles tiveram, na antiguidade, eles foram um império mais poderoso. E eles tiveram o exército mais forte, mais organizado, mais bem treinado de sua época. Nenhum outro exército era páreo para o exército romano. Aí você pode dizer, mas por que Roma acabou? E por que o Império Romano acabou? Acabou por questões políticas, sucessórias, N's, que deixou o seu exército enfraquecer. Mas enquanto o seu exército estava sendo bem cuidado, alimentado, treinado, ele era o maior exército de sua época. Não existia nenhum outro exército páreo para o Império Romano. Pode ligar as luzes, por favor. Por que eu estou colocando isso como algo importante? Porque você, querido, você foi arregimentado em um exército. E esse exército, querido, o seu chefe, o comandante, o general é Jesus. E deixa eu te dizer, ele já venceu a guerra. Ele já venceu a guerra. Aquilo que veio te afligir, aquilo que te persegue, aquilo que se levanta como circunstância, ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu a falta, ele já venceu a enfermidade, ele já venceu a incapacidade, ele já venceu a tristeza. Ele já venceu. E ele já, vamos dizer assim, ele já resgatou toda a autoridade, todo o poder que essas coisas tinham sobre a vida do homem, inclusive Satanás e seus demônios. Ele já teve, já resgatou essa autoridade pessoalmente. E ele entregou essa autoridade à sua igreja. Nós somos o exército de um reino invencível. Inabalável. Invencível e inabalável. E nós estamos aguardando, a natureza fala lá em Romanos, que está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós não temos a aparência, mas nós temos o poder. Mas vai chegar o dia que tudo vai ser revelado. Mas já temos a autoridade e o poder como igreja. E nós estamos aqui, queridos, para marchar sobre o inimigo e tomar posse daquilo que já nos pertence. Essa é a nossa posição. Mas, querido, existe resistências? Existe. Existe levante de inimigo? Existe resistência. Aí aqui esse versículo, presta bem atenção no versículo, fala. Para que você possa ficar firme contra o quê? As ciladas. E Paulo foi muito preciso, muito feliz nesse exemplo da armadura e do soldado romano. Por quê? Porque o soldado romano, o exército romano é invencível. Mas o que é que faziam os outros exércitos contra o Império Romano? Armava ciladas, emboscadas. Era o máximo que eles podiam fazer para resistir. E o exército romano, uma das estratégias, era só ficar firme. Existe uma estratégia que o exército romano fazia com os escudos e que eles marcham organizado, amém? E se protegem com esses escudos e que eles só marcham e eles ficam firmes. E vai vindo aquelas flechas, vai vindo aqueles ataques,
Mas quando pensa que não, eles marcharam, já destruíram e depois vão com a espada e destrói todos aqueles inimigos. Então, querido, existe ciladas que o inimigo vem contra nós. Mas ele não é páreo contra nós. Desde que a gente haja o quê? Conforme a instrução da palavra de Deus e ficarmos firmes. O que é que deixa o crente firme? A palavra de Deus. E nós vamos ver. Usar a sua armadura. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: irmão, você precisa usar a sua armadura. Tem muito crente só levando os dardos inflamados, só levando os tapas de Satanás, sem usar armadura. A pessoa chegasse assim, irmão, pastor, Luciano, chegasse aqui, uma pessoa, se andasse, saísse da igreja no meio da rua, chegasse e desse uma tapa no senhor, e viesse para cima do senhor para bater no senhor, você não ia fazer nada. Aí vamos dizer que o senhor tivesse todo armado, com a melhor munição, armadura do exército dos Estados Unidos, eu não vou dizer nem do Brasil. Aí você vai deixar uma pessoa chegar e te esbofetear todinho e não vai fazer nada. Culto com o pastor Luciano é diferente, né? Então, querido, você não vai. Você precisa usar a sua armadura. Não, isso parece bobo, mas você precisa usar a sua armadura. Aí fala, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, aí ele começa a dizer, firmes, cingido-vos com a verdade é a palavra de Deus, e, falando a verdade também, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele continua. Eu vejo esse texto ele continua. Ele está falando sobre, lá em 2 Coríntios 10, 4, fala, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Aqui está falando sobre armas e equipamentos espirituais. Aí ele continua, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, a oração em outras línguas, para isto... Aí ele continua, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele continua também por mim. E ele continua falando. Então a oração, ela entra aí também, todo tipo de oração, como uma arma espiritual também. Amém? E queridos, nós precisamos usar essas armas. Eu vou falar muito sobre, talvez eu consiga falar um pouco sobre oração, mas eu quero falar sobre a espada do Espírito e eu quero falar sobre o escudo da fé. Pega aí, por favor. Digo a espada do Espírito e o escudo da fé. A espada do Espírito e o escudo da fé, querido. Diga a espada do Espírito e o escudo da fé. Você precisa usar o tempo todo o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu vou usar aqui a espada do Espírito primeiro. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,12, fala sobre combater o bom combate da fé, firmado nas promessas que recebemos de Deus. O que é você usar a espada do Espírito? O que é você combater esse bom combate da fé? Como eu posso atacar o diabo quando ele vir contra mim? Com a espada do Espírito.
Eu sei que primeiro nós temos que colocar a palavra de Deus e entesourar a palavra de Deus no nosso coração. Não tem como a gente lutar o bom combate da fé, usando a espada do Espírito, sem primeiro entesourar a palavra de Deus no nosso coração. As promessas de Deus no nosso coração. Talvez você não sabe, né, quais são as promessas de Deus. É que nós somos justiça dele, que nós somos curados, que nós somos supridos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que nós não andamos mais uma vida de pecado, nem uma vida sujeita ao pecado, nem escravo mais do pecado, mas nós somos livres em Cristo Jesus de todo o peso que Satanás colocava de condenação e de pecado sobre nossas vidas. Nós somos livres hoje. São verdades que devemos entesourar no nosso coração, para que quando o inimigo venha contra nós, dizendo que nós somos fracos, que nós não podemos, que nós somos pecadores, por isso que você peca mesmo, você não presta não. Porque o diabo é assim, o diabo te tenta, te faz pecar e depois ele diz, você não presta, você é para viver na lama do pecado. Como você vai reagir aos ataques do diabo, às tentações do diabo? Diga, com a espada do Espírito. Antes disso, eu tenho que entesourar a palavra de Deus no meu coração. O que é esse bom combate da fé, queridos? É a gente falar com a nossa boca a palavra de Deus. Contra as circunstâncias, contra o diabo. Contra as tentações. E desfazendo, sabe? Cortando mesmo. A cabeça do diabo. A cabeça das circunstâncias. Sabe? Da dúvida. Da incredulidade. Das tentações, é com a palavra, mas para isso temos que colocar a palavra no nosso coração. Meditar na palavra de Deus. Para no dia oportuno, sabe, ela sair como espada afiada da nossa boca. Isso é combater o bom combate da fé. Isso é usar a espada do Espírito. Você está me compreendendo? Você está me entendendo? Eu acho interessante, lá em Apocalipse fala que quando Jesus vier em toda a sua glória e majestade, fala que no nome dele está escrito Rei dos Reis, na sua coxa, e Senhor dos Senhores. E o apóstolo João diz que da sua boca saía uma espada afiada. Só com um sopro. Acabou o exército do Satanás. Esse é o reino que você pertence. Essa é a palavra que está fundamentada todo o universo e a sua vida. Você só precisa crer. Colocar ela no seu coração e deixar ela sair pela sua boca. E você vai ver que ela funciona. Funciona na minha vida e vai funcionar na sua. Vai funcionar na sua casa. Vai funcionar nos seus negócios. Vai funcionar na sua família. Vai funcionar no seu corpo físico também. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, irmão, você precisa usar a sua armadura. Vou falar sobre o escudo do Espírito. O escudo do Espírito, querido, é para apagar os dardos inflamados do diabo. O crente sempre tem que estar com a fé em alta. O escudo na mão, soldado romano não ficava assim não, meu filho. Uma guerra é assim, o tempo todo. É assim o tempo todo. O irmão Hegel usa uma expressão, dizer o interruptor da fé ligado. Na prática, como é isso, Aurélia? Como é isso? É usar a minha fé contra esses dados do inimigo. Resistir às dúvidas, à incredulidade, às circunstâncias. É não permitir, querido. Não permitir, né? Um dardo. O dardo, ele quer atingir, sabe o quê? As áreas fatais. Aquelas flechas inflamadas de um exército contra o outro, quer atingir a cabeça, quer atingir o lugar que vai ser fatal para aquela outra pessoa. Então o inimigo, ele quer atingir o que? Os teus pensamentos, ele quer atingir a tua mente. Ele quer lançar dúvida, ele quer fazer com que você duvide da palavra, duvide do que Deus falou que ia cumprir na sua vida. E ele levanta as circunstâncias. E ele faz, às vezes, a circunstância até aumentar diante de você depois que você ora. Mas você precisa o quê? Manter o interruptor da fé ligado. Você não orou? Vai acontecer. Você não pediu? Deus não prometeu? Vai acontecer.
Ele te responde, ele te garante na hora uma resposta, ele te garante a vitória. Porque aquele que promete não mente. Mas mantém o escudo da fé, ó. O interruptor da fé ligado, querido. Porque você orou, você agiu no reino do Espírito. Você lançou um míssil no reino do Espírito. Os céus, os anjos já estão se movimentando para fazer chegar. E o diabo sabe disso. Mas o crente não quer andar por fé, quer andar pelos olhos naturais. Não pode. Aí o diabo levanta uma circunstância, ele vai duvidar agora. Ele vai murmurar agora. Mas você faz o quê? Levanta o escudo da fé. Aleluia. Usa a espada do Espírito. E fica firme nas promessas. Lembrando para você mesmo, meditando. Não. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que falou não mente. E sabe uma coisa que às vezes o diabo faz? Ele começa a colocar na sua mente para você se projetar na derrota. Isso aí é resistir na fé. Isso aí é usar o escudo da fé. Você tem que excluir da sua mente qualquer visão, qualquer pensamento, projeção contrário àquilo que você está crendo, contrário à resposta que Deus tem para você, contrário à palavra de Deus. Você tem que, manter o interruptor da fé ligado e o escudo da fé em alta. É você não permitir que esses dardos entrem na sua mente. Toque a sua mente. Fazendo você, em vez de se projetar na vitória, o diabo quer que você comece se projetando na derrota. Porque você não vai murmurar do nada, não. Ele primeiro te derrotou aqui, fazendo você pensar contrário àquilo que Deus falou na sua palavra ao seu respeito, àquilo que você orou. Não permita. Não permita. Você é um sucesso. Você é abençoado. Você é curado. Você é santo. Você pode viver uma vida sem pecado, sem mentira, sem tramóia, sem trambique. E ser ainda muito abençoado da parte de Deus. Você pode viver uma vida íntegra nessa terra, sem pecado. Você pode ter uma família abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz e eu creio na palavra. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, mantenha o escudo da fé sempre em alto. Aleluia. Aleluia, veja-se sempre com a resposta. Sempre se projete para a vitória. Sempre pense no que Deus te prometeu, Ele te respondeu e vai acontecer. Você está se vendo? Você já começa a se ver? O que é que você tem orado? O que é que você tem agradecido da parte de Deus? Aleluia, você já se vê na vitória? Aleluia. Ações de graças. Ações de graça é muito importante, queridos. Coloca aqui Filipenses 4:6. Aleluia. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, queridos. Louvores, ações de graça, principalmente gratidão. Gratidão te vacina de incredulidade. Gratidão te vacina de murmuração. Gratidão te vacina, sabe, de uma atmosfera negativa. Gratidão faz você crescer em Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que Deus tem obrigação e que as pessoas têm obrigação como a gente. A gente tem vivido muito isso. A gente acha que a mãe tem obrigação com os filhos. E às vezes o filho tem 40 anos e a mãe tem uma obrigação com ele. Tem não. Se você é um filho assim, amém? Sua mãe não tem obrigação com você. Você tem 40 anos, vai trabalhar, vai pagar suas contas. Você é filha também. Amém? A gente tem uma certa obrigação e responsabilidade até certo ponto, querido. A gente dá o nosso melhor, a gente cria. A gente educa, Deus da mesma forma. Mas, querido, Ele te deu tudo a mim e a você. Ele espera que a gente faça alguma coisa com o que temos recebido. Você concorda?
Você dá estudo, você dá educação, você, né, você espera um retorno como pai. Deus da mesma forma. Deus da mesma forma. E Ele não vai mudar. Deus não vai mudar os seus princípios. Deus não vai mudar o que Ele estabeleceu. Você que vai ter que mudar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, irmão, você que vai ter que mudar. E vai ter que entrar na linha. E seja grato, querido. Seja grato. Seja grato. Sabe, a humanidade estava perdida. A humanidade quebrou uma aliança com Deus. Todos. Aí você vai dizer, é aquele bexiguento do Adão. Foi não, querido, porque todos depois de Adão pecamos. Todos depois de Adão pecaram. Só não Jesus. E Jesus veio, e não era obrigação dele vir não, mas ele nos amou. A sua graça nos alcançou. Amém? Faça de cada oração uma declaração de fé, querido. O que é isso? Me pergunta, o que é isso? Já estou finalizando, né? Quando o tecladista, o pastor, né? Ninguém sabia disso, pastor, o senhor disse isso. Ninguém sabia disso quando o tecladista subia, é porque o tempo acabou. Mas eu já estou finalizando. Faça de sua oração, toda oração sua, uma declaração de fé. O que é isso, querido? É você manter o interruptor da fé ligado. É você não ficar pedindo a mesma coisa. Porque da primeira Deus já te ouviu. E Ele já te atendeu. Smith Wigglesworth, ele dizia isso. Se você orou 7 vezes a Deus pedindo a mesma coisa, 6 vezes você fez incredulidade. Quando você pede, seu pai lhe escuta. Quando você se ajoelha, ele está pronto para te ouvir. Ora a Ele no nome de Jesus. E Jesus disse, olha, até agora nada vocês me pediram, mas naquele dia vocês vão me pedir. Peçam ao Pai em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Isso é o coração de um pai. Você entende que você faz parte de uma família, a família de Deus, não é a família de ninguém, não é da família real lá de Londres, não. Você faz parte da família real de Deus. Você tem um pai que está pronto para te ouvir tuas necessidades. E quando você fala com Ele com um coração contrito e sincero, Ele te escuta. Quando você ora a Ele, orando a palavra dEle, as promessas dEle, Ele diz, eu já tenho um sim, eu já tenho uma resposta. Vai chegar para você, meu filho. Porque Ele é comprometido com sua palavra. Entende que você não ora tudo o que você quer. Você ora tudo o que Deus te prometeu. Tudo que está te garantido na palavra. Amém? Se não está na palavra, se não tem uma promessa de Deus, então é melhor você nem orar, né? Porque não vai ser atendido. A oração que é respondida é a oração que é conforme a vontade de Deus, que é conforme as promessas de Deus. E faz dela uma declaração de fé. Fica firme em ações de graça até a manifestação. Porque Deus vai cumprir, porque Ele te ouviu, porque Ele é teu Pai. Você pode se alegrar, você pode ficar de pé. Vamos render graças ao Senhor por aquilo que a gente já orou. Diga, Pai, obrigada, Senhor. Porque Tu sempre me ouves. Obrigado, Senhor, porque naquele dia que eu orei, Você me escutou. Obrigado porque eu sei que Você me ouviu. Eu sei que os Seus começaram a trabalhar ao meu favor. Anjos foram enviados para fazer chegar a manifestação da oração. Obrigado, Senhor, porque Você está tocando no coração de pessoas. Obrigado, Senhor. Aleluia, porque Tu és o Deus de toda provisão. Porque Você é aquele médico que nos sara e nos cura. Que é Teu desejo que Teus filhos andem em saúde plena e divina, na alma, no corpo. E salvação em seu espírito, salvação na alma e no corpo. Essa é a vontade de Deus para você. Aleluia. Você se sente amado do papai? Bota a mãozinha assim no seu coração. Eu não sei você, mas eu me sinto tão amado do meu pai. Eu sou tão amada, tão cuidada. E esse mesmo amor está sobre a sua vida. Aleluia. Ele quer colocar tudo em ordem na sua vida.
Ele quer mostrar a vontade dele a você. Só decide fazer uma aliança com ele, de andar com ele, de obedecer as instruções dele. Ele é mais sábio que você. Você sabia disso? Deus, ele é mais sábio que você. Ele quer que você confie nele, mesmo sem entender. Mas eu não entendo, Senhor. Por que isso? Por que aquilo? Ele parece aqueles meninos buchudo pequeno, né? Mãe, mas por quê? Não, mas e isso? Não quero. Questionando tudo. Confia no teu pai. Confia no teu pai. Ele quer mudar a tua sorte. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria chamar os dirigentes. Eles podem fazer o apelo para a salvação. Os dirigentes, por favor, né? Meu tempo já concluiu. Se eles puderem fazer isso. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor quer fazer uma aliança. Jesus está aqui te chamando. Jesus está aqui te chamando. Ele está me dizendo aqui no meu coração: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua sorte. Vem para mim.